Olá, Haroldo, boa noite, meu Ai, amigo. boa noite, meu querido. Boa noite para todos que estão assistindo, acompanhando. Que bom te ter aqui, Haroldo. Pessoal aqui, já estamos há mais de 13 semanas aqui estudando Obreiros da Vida Eterna. Na semana passada eu falei para o pessoal que você estaria aqui. Então, estou muito feliz de ter você aqui nesse estudo. Como você bem sabe, esse estudo começou, né, Haroldo, inspirado lá no seu estudo do Nosso Lar, que você Que faz lá no seu canal, né, Espiritualidade e Vida. Para quem, então, eu acho que todo mundo já sabe, mas não custa nada repetir. O Haroldo tem dois canais no YouTube, um é Odisseia e o outro é Espiritualidade e Vida. E quem não segue ainda, vai lá e vai procurar o conteúdo. O conteúdo do Haroldo, como todo mundo já deve saber, é incrível. E eu estou muito feliz que o Haroldo é um amigo querido que eu não vejo há 8 meses, eita, meu amigo, verdade. né, Haroldo? E aí, Haroldo, deixa eu te falar, eu já tinha comentado contigo, mas eu sempre faço essa introdução para quem às vezes cai de paraquedas, a gente está passando aqui na Rede Amigo Espírita e vê o estudo. Esse estudo aqui é um estudo da obra Obreiros da Vida Eterna, que faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, é o quarto livro da série. E esse estudo não é um estudo de leitura. Nós não fazemos, não é um livro, não é um estudo que nós fazemos a leitura toda da obra. Ele é subdividido e o objetivo dele é pegar easter eggs, coisas que muitas vezes passam despercebidas, escondidas, que numa Exato. leitura romanceada a gente não pega, né, Haroldo? Não pega. Nossa, e a obra ela, de André Luiz, aliás, a psicografia do Chico, né, tem essa característica, Jaime, que ela é uma obra com múltiplas camadas. Então, a primeira camada, mais superficial, é a narrativa, a história, que já é uma beleza, porque você pega só a história aí do Obreiro, já é uma obra literária, é uma coisa contagiante. Mas essa é a primeira camada. Então, abaixo dessa camada, você vai tendo outras mais profundas. E para que o leitor perceba isso, ele precisa aprofundar. Eu falo que a obra da psicografia do Chico é como uma cebola. Você vai descendo as camadas e, num determinado momento, você começa a chorar. E é verdade, hein? Na Emoção. semana, Na semana passada, a gente conversou sobre. Eram dois capítulos. Na verdade, nós vimos três capítulos. Foi o desencarne do Dimas, o do Fábio, e aí a equipe passou pelo velório, depois passou pelo cemitério, e tivemos aquele aprendizado que, inclusive, hoje eu vi o pessoal compartilhando aqui no WhatsApp, que é como nós devemos nos comportar nesses ambientes. Porque muitas vezes a gente em algum momento nós teremos que ir ao cemitério a velório de amigos, de parentes, de entes queridos. Faz parte da vida humana participar desse evento, que é o evento lá da despedida do corpo físico. Então nós vimos como é que deve ser o nosso comportamento como espírita, que tem sempre gente trabalhando ali. Por outro lado, a gente achou bem interessante que na narrativa André Luiz chama os espíritos que ficam ali fazendo arruaças de vagabundos mesmo, né? Uma palavra que não é uma palavra dura que ele usa para falar desses espíritos. E hoje, Haroldo, nós vamos falar sobre preces intercessórias. Na verdade, a gente vai analisar um caso aqui, como você sabe. Nós vamos ver o caso da irmã Albina. O título do episódio de hoje, que a gente chama aqui como episódios, que já estamos nos direcionando, inclusive, para o fim, esse é o antepenúltimo, quem é capaz de adiar o dia da morte? Que prece é capaz, tem um poder? Quem tem o poder de adiar o dia da morte? Então, o que acontece aqui hoje? O André Luiz está com o irmão Jerônimo é chamado de volta ao nosso lar, urgentemente, e ele pede para que André Luiz espere um pouco, pede para a equipe esperá-lo, porque ele ia ter uma reunião urgente lá em nosso lar, e quando ele volta,
ele traz uma notícia que pegou a todos de surpresa, porque a equipe estava preparada para fazer o processo de desencarne de 5 irmãos, como você lembra. E uma dessas pessoas é a irmã Albina, que é uma presbiteriana, não é? E aí eles ficam surpresos. Como assim? Peraí, a gente veio fazer esse trabalho, agora a gente não vai fazer mais? Então eu vou ler um trechozinho aqui, Haroldo, para a gente... Claro, claro. Trazer e comentar, tá? O capítulo, pessoal, para quem está acompanhando aí com o livro, tem muita gente que acompanha com o livro, e anota o capítulo 17, e nós vamos lá direto para o trecho onde o assistente Jerônimo é chamado de volta para nosso lar. Passando aqui o... Beleza. Chegando aqui. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. E aí ele prossegue. De fato, não se demorou mais de um dia, e ao regressar, cientificou-nos da novidade. E aí é a grande novidade que eu falei agora. A irmã Albina foi autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sine die. Sine die, pessoal, significa sem fixar uma data futura, ou seja, a desencarnação foi adiada sem necessariamente ter a data. E aí, na continuidade do texto, ele fala: certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Ou seja, houve uma rogativa e essa rogativa influenciou sobre esse ponto, sobre esse adiamento do desencarne da irmã Albina. Prosseguindo o texto aqui mais um pouco. Entrara em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Ao invés de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Aí André Luiz, daquele jeito que ele sempre nos representa, ele continua e fala o seguinte, tá, Haroldo? Eu vou te contar já uma coisa que a gente fala sempre aqui, depois eu vou te contar que é o André Luiz somos nós. Eu vou te contar já já. Tem mais um trechinho aqui. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos. E aí, André Luiz reforçando novamente que os espíritos superiores não perdem tempo com blá, 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 com muita conversa. Eles vão direto ao ponto, falam o que é necessário. Eles não ficam floreando muito a linguagem. E aí, André Luiz, em seguida, faz aquela pergunta que qualquer um de nós faria, que é a pergunta tema do nosso episódio de hoje, da nossa conversa de hoje com o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Quem possuía tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Pessoal, é a nossa curiosidade aqui, vivendo na narrativa de André Luiz. Quem é que teria esse poder? A nossa curiosidade aqui viva. E aí, Haroldo, tem um negócio que a gente fala aqui, que sempre que o André Luiz se comporta com essa humanidade toda, quando ele
ele é muito conhecido e se fala muito que ele é o repórter do plano espiritual e etc. Mas aqui no estudo a gente fala assim, olha, nesse momento, André Luiz somos nós. Ele está sendo a gente. Ele faz muito isso na sua narrativa para trazer a humanidade, para trazer o espelhamento, para fazer com que nós nos enxerguemos no texto. Então aqui a curiosidade é, quem teria um poder desse de fazer uma intervenção na direção de nosso lar, Odo? Eita! Não vou responder quem é ainda, mas o que a gente pode falar sobre isso, né? Pois é, e é interessante isso, Jaime, porque sem contar, né? Já pode contar, não, né? Vamos Ainda não. fazer um suspense, né? Vamos fazer o suspense. A gente imagina sempre que essas intercessões partem de espíritos superiores, com muitos méritos, de espíritos iluminados, porque essa é uma grande questão, Jaime, de nós espíritas. Nós temos uma visão da providência divina, uma visão mecanicista. E nós aprendemos a lei de causa e efeito, e nós que interpretamos a lei de causa e efeito de uma forma mecanicista, como se fosse uma linha reta, uma cadeia retilínea de eventos. Mas, na verdade, a lei de causa e efeito, ela se dá numa teoria da complexidade. É complexo, porque o destino humano ele mais se parece com uma teia de aranha, em que um movimento pode afetar todo o entrelaçamento, todo o desdobramento. Então, a cada segundo, ações, pensamentos e decisões podem afetar totalmente, que é o que nós estamos vendo aí. E aí o que nós precisamos entender? Que o universo não é dirigido por um sistema de computador. O universo é dirigido por uma inteligência suprema, que a cada milésimo de segundo toma uma decisão. Então, Deus está decidindo permanentemente na sua criação. É isso que nós temos que entender. O universo é dirigido pela inteligência suprema. E essa inteligência suprema é o amor infinito. O amor infinito que engloba, que envolve e que dinamiza todo o processo evolutivo. Ou seja, o que significa isso? Não faça previsões fechadas. Não feche a questão. Não faça isso. Não faça isso. Evolução não é um processo mecânico de uma bola de bilhar que você joga e fica esperando a trajetória ela se chocar em outra. Não é assim que funciona. É um mecanismo complexo e aí nós vamos ver o quê? Uma prece foi capaz de afetar uma programação. Então, as programações espirituais, elas são fluidas. Elas são fluidas. Por quê? Porque a inteligência divina não está lidando com objetos, ela lida com consciências. Então, não é uma garrafa, eu vou pôr aqui o Jaime e ele vai ficar aqui porque a programação, o resgate dele é esse. Não, o Jaime é uma consciência. Então, à medida que ele vai se modificando, ele vai decidindo, a programação vai se adaptando a esse processo. Não é? Então, isso Haroldo, né? Uma coisa, Haroldo, assim, que eu te perguntaria naquelas nossas ligações que duram alguns poucos minutos já. Uma coisa que eu te perguntaria que me chamou muita atenção ao longo do estudo desse livro, desde a primeira vez que eu li, eu acho que eu já comentei isso contigo também, quando eu estava lendo ainda a obra, se não me falha a memória, eu comentei, é essa forma como André Luiz lida com isso, oscilando entre
uma sabedoria na narrativa e ele mostrando o quanto ele vai caminhando. Inclusive, aqui nesse livro, eu classifiquei como um grande divisor de águas o capítulo passado, quando ele, pela primeira vez, foi autorizado a ir na casa do Dimas sozinho, autorizado pelo Jerônimo, para estudar o assunto sozinho. Então ele oscila, e depois a gente vai ver em Evolução em Dois Mundos, que foi um livro, inclusive, que eu comprei naquele dia que você falou, já compra, porque não tem jeito não tem como a gente pensar em nada sobre até o processo que a gente estava falando, que era da escala espírita, da evolução crística, sem falar em Evolução em Dois Mundos. Só que aqui você vê André Luiza. O Jerônimo olha para o André Luiza e fala assim, não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. Aí ele fica... É como quem fala assim, você está curioso, né? E aí o Jerônimo fala, eu estou vendo que você está curioso, calma aí. Aí, em seguida, no caminho, ele fala, eu não resisti. Parece a gente, né, Haroldo, quando alguém diz assim, eu tenho um segredo para te contar. Eu tenho um segredo para te contar, mas aí você fica sem dormir. Ele fala, no caminho, ele falou, não, eu vou perguntar. E aí ele continua, né? Aí o Jerônimo vai e esclarece que ele até lê, vou até ler um trechinho aqui, Haroldo, para a gente ler um pouquinho mais para poder ajudar na nossa conversa. A medida não deve provocar admiração. Jerônimo normaliza aquilo ali. Ninguém senão Deus detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentamos limitações. Vai mais para frente. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, que é o que você falou agora. Não é um programa de computador, né? Não é. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. Isso. Não é que é exatamente o que você falou aí, né? Falou de uma forma claríssima para todos nós. Só que aqui, olha, é uma pergunta que eu vou te fazer. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência. Essa lição não é uma lição sobre cocriação que está aqui? Que interdependência é essa? Será que isso aqui, Haroldo, não tem uma correlação? Porque ele está falando aqui que nós cooperamos e somos essa interdependência. Não tem um pouco a ver com os conselhos de alta gestão na espiritualidade? A gente falou sobre aquela reunião que aconteceu lá em A Caminho da Luz, que aconteceram 3 vezes, né? Quando a Terra se descolou da nebulosa solar, quando Cristo estava para encarnar, e uma terceira que estava para acontecer, que nós acreditamos que provavelmente já aconteceu. E o Emmanuel fala que estava próximo a acontecer. Ele diz que a desencarnação de Albina não pode ser adiada por muito tempo, né? Ele até fala aqui que isso não pode ser adiada por muito tempo, por uma condição até do corpo físico dela, ou seja, não tem nada aqui de milagroso, não tem nada aqui que vai contra as leis. Mas essa interdependência, esse processo aqui, é o Jerônimo falando na cocriação, na nossa capacidade de cocriar? Exatamente. E esse é um grande tema que a gente precisa se debruçar sobre ele, né? Porque nós tivemos uma educação religiosa em que a gente acredita, por exemplo, que existe algo fora da matéria, que o espiritual não é material, o mundo espiritual não é material. Então a gente tem uma série de mitos, né? E quando a gente começa a estudar cocriação em plano maior, né, aí a gente começa a entender que a criação está mergulhada no fluido cósmico, né? Toda a matéria é uma expressão do fluido cósmico e que no fluido cósmico operam as inteligências, desde aquelas grandiosas ou
como André Luiz chama, inteligências divinas, que estão em processo de comunhão indescritível com Deus, que são os agentes executores da vontade divina, são os Cristos, até chegar em nós e nos nossos irmãos inferiores, os animais, né? Os seres que, utilizando do fluido cósmico, co-criam. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma grande teia da vida universal. Ninguém está fora, não existe fora dessa teia. Não existe. Então, a nossa evolução não é um veículo desgovernado numa descida. A nossa evolução, ela está dentro de uma grande teia em que estão não só aqueles espíritos que fazem parte das nossas relações, mas entidades muito, muito superiores, que dirigem o nosso processo evolutivo há milhões de anos. Não é? Ou seja, tem uma visão que está muito além da nossa. Está muito além da nossa. Tem uma coisa aqui, Haroldo, nesse livro. Eu comecei o estudo desse livro porque, via de regra, o Obreiros da Vida Eterna é muito falado quando querem estudar os processos de desencarnação. Geralmente ele é citado por causa disso. E aí, quando a gente vê as lições de Asclépios, as lições do Albano Metello, quando ele fala que estava evoluindo, já se sentiu uma entidade assim muito, não evangelizada, mas muito consciente, e aí um dia ele estava fazendo um serviço, indo aos abismos, e aí ele estava desmotivado, ele estava assim, dizendo, poxa, será que eu não estou perdendo tempo? Mais ou menos isso. E aí quando ele vai descendo, entre aspas, ele vê uma luz enorme, e ele começa a ver entidades angelicais ao redor dele, e fala, o que está acontecendo? Aí uma entidade para e fala assim, olha, não, é o Cristo em pessoa que está vindo visitar essas regiões. Ele fala, eu estava me sentindo o máximo aqui, e aí perguntando desmotivado em fazer o trabalho aqui no abismo, e aí eu estou aqui pensando nisso, e é o Cristo, que é o meu modelo, que é o meu guia, ele vem em pessoa fazer esse trabalho. Então, quando a gente vê na introdução, no prefácio do Mensageiros, no prefácio do Missionários da Luz, nos dois, Emmanuel fala, ele se remete aos Missionários da Luz, se remete aos Mensageiros, como aquele grupo que está indo em missão à crosta. E aqui, o que eu observei, olhando essas camadas do livro, como você fala, é que os obreiros não era só o grupo de André Luiz e do Jerônimo que estavam vindo. Os obreiros eram todos aqueles que eles iam encontrando, e em especial essas 5 entidades, 5 irmãos que estavam desencarnando, que eles vieram ajudar a fazer uma assistência particular, digamos, ou uma assistência mais intimista para esses irmãos. Eles tinham acumulado um ciclo de amizade tão maravilhoso com entidades, inclusive superiores ao Jerônimo, eram muito queridos em nosso lar, e essa equipe foi designada para vir fazer uma intervenção, digamos, ou ajudar a fazer esse trabalho privado, porque esses irmãos eram muito queridos em nosso lar. E aí, uma outra coisa que eu trouxe para o livro, além daquele estudo lá dos círculos que existem aqui na Terra, como Asclépios nos mostra, que a gente acha que a Terra é prova de expiação, esquece todas as camadas que tem aqui na Terra também, né? Tem espírito como Asclépios, que é da Terra. Ele fala que o Jerônimo, na conversa com o André Luiz, ele fala, não, ele é da Terra. E essas relações que nós vamos mantendo entre nós, que muitas vezes, como você falou, tem entidades que estão ligadas à nossa história, à nossa vida, por muitos e muitos anos. Ligações de amizade, de entrega do trabalho. Então, Obreiros da Vida Eterna, na leitura que eu trouxe para esse estudo, inclusive, Haroldo, eu trouxe falando sobre esse vínculo de amizade no bem, do trabalho de transformação do mundo, espírita ou não, tá? Que você mais do que ninguém sabe que a gente ajuda
e a gente ajuda as pessoas em todos os lugares, né? Na nossa profissão, no nosso trabalho voluntário, no nosso trabalho espírita ou nos nossos projetos. Nós estamos sempre transformando, ajudando a transformar o planeta por meio da nossa vontade, né? E essa proposta do Obreiros é uma proposta de enxergar esses vínculos de amizade, essa interferência que tem na nossa vida. Sabe? Eu acho que o título do livro, né, Jaime, ele diz sobre isso. Ele diz sobre duas opções. Todos nós somos espíritos imortais. Isso é fato. Então, quer você acredite, quer você não acredite, quer você seja ateu, quer você seja... eu acho que não importa a crença, a religião, todos somos espíritos imortais. Mas tem dois tipos de escolhas. Nós podemos usar os nossos potenciais de espírito imortal para obrar apenas no mundo das formas, e aí nós seremos obreiros da vida corporal, obreiros da vida perecível, que é toda vez em que você concentra toda ou grande parte da sua energia para coisas que são, como é que fala, perecíveis. É como se fossem produto perecível, né, que a gente chama, né? Você vai lá no supermercado, compra com data de validade, e às vezes, Jaime, a gente gasta uma energia gigante, a gente gasta um talento enorme para coisas que não vão durar 10 anos. Não vão se acabar. E a pessoa dedicou tempo, esforço, inteligência, talento. E tem os obreiros da vida eterna, que são aqueles que entenderam que já que eu sou um espírito imortal, eu preciso concentrar a minha atividade, maior parte dela, naquilo que é imperecível. Naquilo que é imperecível. Não significa que eu não vou fazer aquilo que é perecível. Eu não vou deixar de arrumar a casa, não vou deixar de tomar banho. Não, meu corpo vai morrer mesmo, vou tomar mais banho. Não é isso, né? Não chega a esse radicalismo, é um equilíbrio. Mas a maior parte do nosso talento, da nossa criatividade, do nosso poder co-criador, precisa estar focado na obra imperecível. Naquilo que vai durar para sempre. Por exemplo, o nosso processo de autoeducação. Por exemplo, é um processo imperecível. Porque toda vez que você investe no autoaprimoramento, esse é um trabalho imperecível. Toda vez que eu auxilio alguém nesse processo do outro, da educação dele, da formação dele, eu também estou numa obra que é imperecível. Toda vez que eu espalho o bem, que eu estou procurando a melhoria da comunidade onde eu estou inserido, eu estou realizando o bem é imperecível. Então eu acho que é esse o sentido de obreiros da vida eterna. Né? Porque acho que é complicado, Jaime, é muito frustrante, a gente já passou por isso, né? Várias vezes. Você chega no mundo espiritual e aí, quando você faz aquele balanço da sua encarnação, você fala assim, meu Deus, 99% não vai aproveitar nada. 99% não vai aproveitar nada. Eu me dediquei, eu dei toda a minha vida para tudo que era perecível, para tudo que tem data de validade. E aí você vê que tudo que você fez vai para o túmulo junto com o seu corpo. Porque você foi um obreiro da vida, né? Obreiro da vida perecível, obreiro da vida temporária. Obreiro da vida líquida. Não obreiro da vida eterna. Não é?
Então, é interessante isso, porque isso vem lá do Evangelho, quando Jesus diz assim: as palavras que vos digo são palavras de vida eterna. Quer dizer, eu não estou aqui de... É como Jesus dissesse assim: escuta, eu não estou de conversinha aqui falando para uma coisa que vai durar uma geração. Não, não. Eu estou falando de coisas eternas. Eu estou falando de coisas aqui que não tem data. Não tem geração, não tem planeta, não tem era. Eu estou falando de coisas que são cósmicas e imperecíveis. Isso é interessante isso, né? E porque você vê o Dimas, né? O Dimas é um evangélico, né? Um evangélico. E a melhor desencarnação aí é a dele. Mas se você se você observa a vida do Dimas, a vida familiar, o casamento, os filhos, o Dimas é um obreiro da vida eterna. Esse é um sujeito que viveu uma vida que vai durar para sempre. São os obreiros, esses vínculos que eles criam também com essas altas autoridades espirituais são eternos também. Isso mostra o quanto eles têm. Agora, Haroldo, a pergunta que não quer calar aqui, Haroldo. Quem é que tem esse poder de intercessão? Porque o André Luiz, inclusive, mais para frente, ele fala que ele recordou de uma experiência anterior que acontece lá no Missionários da Luz, quando a Justina pede a intervenção do Alexandre para que o filho dele, Antônio, passe um pouco mais de tempo na Terra para poder resolver problemas familiares. Só que André Luiz fala, olha, eu lembrei disso, mas nesse caso aí, era um benfeitor, uma pessoa do plano espiritual, do nosso plano, que estava pedindo a uma outra pessoa super esclarecida, que era o Alexandre, que era o mentor do André Luiz ali, né, que ao longo do livro ele que transmite os maiores ensinamentos para o André Luiz. E aí, Haroldo, ele fala, olha, eu já vi esse tipo de intervenção lá no Missionários da Luz, de entidade espiritual para entidade espiritual esclarecida, mas esse pedido estava vindo da crosta. Quem era que tinha esse poder de daqui da Terra, do nosso plano, levar essa intercessão para as altas autoridades de nosso lar? Que é a dúvida do André Luiz. A dúvida, que prece é essa, né? Isso é bonito, já. Porque aí nós vamos enxergar uma lei universal. Eu vou me permitir contar uma historinha. Há um tempo atrás, eu passei por uma experiência muito dolorosa. Uma expiação muito rude, muito áspera. E um momento de muita dor. E eu estava num ambiente e muito abalado e chorando. E uma pessoa se aproximou e disse assim para mim: você está sofrendo, né, meu filho? Olha isso. Eu falei assim: sim, muito. Eu falei: então faz um favor para mim. Pede a Deus por mim. Achei aquilo inusitado, né? Uhum. Eu? É você. Os que sofrem estão mais perto de Deus. Nesse momento agora, você está muito mais perto de Deus do que eu. Pede por mim. Então, Jaime, essa prece intercessória, ela vem de alguém que está sofrendo. A prece intercessória que vai salvar essa irmã é de alguém que está numa situação de extrema vulnerabilidade. Os seres que estão em situação de extrema vulnerabilidade, a prece deles fura a fila. Muito interessante isso, hein, Haroldo? Passa na frente de todo mundo. Bem-aventurado dos aflitos, né? Passa na frente de todo mundo.
Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque se nós estamos esperando para ser atendidos no hospital e alguém tem um ataque cardíaco naquele momento, quem que vai ter a prioridade para ser atendido? Você que pode esperar ou a pessoa que teve o ataque? A pessoa com ataque, né? Teve o ataque. Não é? Então, quem... Você vai revelar aí quem é, né, que fez a prece, mas quem fez a prece intercessória era uma pessoa que estava em sofrimento. A pessoa que está em sofrimento, ela tem uma atenção especial de toda a hierarquia espiritual. Quando eles chegaram lá, Haroldo... Quando a gente está nessa situação, a gente desespera. Então, isso para mim foi uma lição, porque eu estava desesperado nesse dia. E a pessoa chegou para mim e falou, pede por mim. Por favor, pede por mim. Intercede. O que você pensou na hora? Eu fiquei tão perplexo, né? Mas aquilo foi tão consolador que a pessoa, pede por mim. Você tá tão próximo de Deus. Quem sou eu para estar tão próximo igual você está? Porque o sofrimento que você está passando, você está muito próximo de Deus. Isso, Haroldo, eu lembrei daquele caso de Nosso Lar, quando o André Luiz, eu não lembro daquela paciente dele que ele encontra em Nosso Lar, o nome dela. Quando ele encontra com ela, ele começa a tratar ela com desprezo, ele queria fugir dela, né? Ele queria ficar longe dela, porque ela era uma pessoa que era uma paciente complicada. E aí, depois, quando ele vai olhar lá na tela, ele vai olhar quem orou por ele quando ele desencarnou, quem orou por você quando você desencarnou, ele descobre que foi aquela paciente que ele evita, que ele trata mal, que ele ignora, que ele é áspero. Foi a única pessoa que orou por ele quando ele estava doente, quando ele estava desencarnando. Isso, eu te contei isso naquele dia. Eu achei isso... Aquilo foi uma grande lição para mim. Porque, às vezes, isso acontece muito em festa, né? Você convida umas pessoas para o seu aniversário e, às vezes, tem gente que não vem. E as pessoas que vêm mostram mais afeto, mais carinho, mais consideração. Às vezes, são pessoas que você nem esperava. E tá ali, aquela pessoa, uma pessoa que orava por ele. Aquilo me emocionou muito quando eu li aqueles trechos do livro. Foi uma revelação que me emocionou bastante. Quando o Jerônimo e o André Luiz chegaram na casa da irmã Albina, eles encontraram lá, tinham 14 jovens que eram discípulas dela, né, que estavam ao redor da cama dela e estavam orando, né, na narrativa aqui de André Luiz. E aí, nesse exato momento, André Luiz ele pensa imediatamente, né, será que foram elas? Será que foram essas discípulas dela, eu até chamo assim, que fizeram essa prece de intervenção, será que foram elas? Essa foi uma pergunta que ele faz. E aí o Jerônimo, óbvio, traz a resposta e fala que que não foram elas. Elas, inclusive, foram muito bem assistidas pela irmã Albina, que a irmã Albina foi uma excelente, digamos, tutora e professora, mas que não foi a intervenção dessas jovens, apesar de serem extremamente preparadas e espiritualizadas, não foi a prece delas. A prece delas ajudou muito. Inclusive, o Jerônimo fala isso enquanto ele está praticando, ele está dando passe, ele está tratando o corpo da Albina para que ela continue encarnada mais tempo. E ele esclarece que ela foi uma tutora muito boa. Quando a irmã Albina melhora, Haroldo, e aí é isso que eu queria te perguntar, e eu vou trazer o Tiago, quando ela melhora, ela automaticamente fala, como eu me sinto melhor, motivos fortes possui o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. E aí ela se refere a Tiago Justo, que por muitos teólogos é considerado irmão de Jesus, que escreveu aquela carta circular, que está no Novo Testamento, né, Haroldo? Mas ele foi mesmo o Tiago Menor, irmão de Jesus, Haroldo? Filho de Maria também? Não. Do Evangelho. Campos esclarece isso, né? O Tiago Menor
Levi, eles eram chamados irmãos do Senhor. Porque a Maria, olha o que ele diz, era uma parenta da mãe deles. Né? Então, isso era uma característica do hebraico da época, né? Você chamava de irmão até primo de segundo grau, primo de primeiro, segundo grau, né? Então, não é no irmão no sentido de filhos de Maria, não. Eles eram irmãos no sentido como se fossem primos. Primos seria uma boa tradução. Primos, né? Para quem não sabe, pessoal, eu vou colocar o dedo aqui. Esse livro que está aqui em cima é a tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. Eu uso esse livro diariamente, para mim é a melhor tradução que foi feita. Tem vários apontamentos ali, que são coisas que ficam obscuras quando você vai ler, sem as notas que o Haroldo preparou. Então, é da Federação Espírita Brasileira. Quem não tem ainda, eu já mostrei o Despertar aqui, na semana passada, que eu também com o seu, Haroldo. Mas eu também já tinha mostrado o Novo Testamento com a sua tradução. Está aqui, pessoal, depois eu pego. É uma tradução muito bacana. Eu vou até pegar para mostrar uma coisa, Haroldo, para ver como é que ele é usado, tá? Dá uma olhada aqui, o tanto de... Tá todo marcado. Todo marcadinho. Tá aqui, pessoal. Para quem não tem ainda, eu recomendo bastante, porque é uma tradução que ajuda muito na preparação das tarefas doutrinárias e também na reflexão, no estudo do Evangelho. Aí, Haroldo, deixa eu andar mais um pouquinho aqui, porque nessa epístola do Tiago, ele fala, de fato, ele traz uma chamada para que os cristãos eles orem, inclusive fala para os presbíteros, né, para os sacerdotes orarem também, porque, em especial, pelos doentes, e a irmã Albina traz ela evoca esse trecho do Evangelho que eu acho bem interessante. E aí, André Luiz, né, como eu falei anteriormente, aparece aqui depois da narrativa, ele pergunta assim, mas será que foram elas? E aí, pessoal, que o pessoal sempre pergunta para o pessoal, tá? Você pergunta, escreve aí, quem vocês acham que fez essa prece? Essa oração foi de quem? Foi das discípulas? Aí daqui a pouco nós vamos ver que ela tem 2 filhas. E aí segue ainda o mistério. Quem foi que teve o poder de fazer a intervenção no plano da irmã Albina para que ela continuasse mais tempo aqui? O Haroldo Aldília está perguntando se o Ato dos Apóstolos já está pronto, hein? Já está, já. Ele saiu na primeira edição, né? Tá lá, né? Tá? Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Tá na mesma edição, pessoal, Atos dos Apóstolos. As cartas é que estão a caminho, né, Haroldo? Ainda tem um tempo aí, né? Estou quase finalizando já, se Deus quiser. Estou ansioso esperando. Mas com calma, né, Haroldo? Tudo é com calma agora, né, Haroldo? Agora não tem jeito, né? A gente tem que fazer as coisas com calma. Então, Haroldo, eu vou ler mais um pouquinho aqui, tá? Para a gente pegar esse mistério, acabar com esse mistério. Então, mais para frente, pessoal, nós vemos que, como eu falei, a irmã Albina ela tem 2 filhas. E essas 2 filhas que também estavam lá por perto, na hora, quando ela estava sendo visitada pelo Jerônimo e pelo André Luiz, e essas 2 filhas também que faziam preces, estavam ali cuidando da mãe, que fez André Luiz novamente fazer a pergunta que nós faríamos estando ali. Mais uma vez, pode subir a hashtag, porque André Luiz aqui somos nós, ele está fazendo o que nós faríamos também. Será que foram as filhas? Ele está lá adivinhando, como quem é uma criança que está querendo entender o que aconteceu. E vocês veem, pessoal, que isso acontece muito com a gente, né? Porque a gente não se atém muito ao fato das coisas, efetivamente. A gente fica perguntando quem? Não é bem o que nem por quê. O que e quem, né? André Luiz aqui, de novo, ele traz um processo de curiosidade muito parecido com essa curiosidade humana. Aí o Jerônimo olhou para as 2 senhoras, que eram filhas lá da irmã Albina, e falou assim, balançou a cabeça, ela abanou a cabeça e falou, não, também não.
apesar dela ter cumprido com os deveres sagrados de mãe, e que o bem-estar das filhas, ela cuidou pelo bem-estar das filhas. São duas filhas muito queridas, mas as filhas agora podem continuar o seu trabalho, continuar o trabalho que ela começou, mas não foi a prece delas. Então, André Luiz continua aqui narrando que um fato inusitado acontece nesse momento, que a irmã Albina Melhor fala para uma das filhas, Lloyd, será que tem a possibilidade de você trazer o Joãozinho aqui? E aí ela fez essa pergunta, a filha imediatamente falou que sim, concordou, e aí o Jerônimo, esse jeito Jerônimo de ser, Haroldo, Jerônimo foi lá e falou assim, em breves momentos você receberá a chave do problema. Em breve momento você vai saber quem foi que fez essa oração. Exatamente. Quer que eu leia mais um pouquinho aqui para a gente já dizer quem é e conversar? Claro, claro. Tá bom. Que o pessoal deve estar curioso aí, né? Então, eles continuaram fazendo o procedimento lá na Albina, né? Socorrendo a organização fisiológica, como ele fala, de uma forma aqui sofisticada, quando, de repente, entrou um cavalheiro na sala, trazendo um menino de mais ou menos 8 anos. E o menino entrou lá naquela porta e beijou a destra da irmã Albina, e todo mundo, André Luiz ficou lá, ficou todo mundo observando aquele contato. Então, a criança falou com ela, com a irmã Albina, vovó, como vai? E aí, o Jerônimo olhou para o André Luiz e esclareceu. A súplica dessa criança alcançou a colônia espiritual e modificou-lhes o roteiro. Para tudo, Haroldo, para! Como assim? Foi exatamente o que André Luiz falou depois. André Luiz só falou o seguinte, Haroldo, que? Sabe? Como assim? A prece da criança chegou nas altas autoridades de nosso lar. E aí, Haroldo? Já sabemos quem foi. Como é que você, né? Essa resposta, na verdade, o Jerônimo está adiando dizer quem é, porque o que o André Luiz precisava aprender era não quem foi, mas por que foi adiado o processo de desencarnação. Então, a resposta está sendo dada em todas as perguntas que ele faz. Foram as irmãs que estão aqui, tal. Não, a prece delas ajuda muito, mas elas não precisam mais de auxílio. Elas já estão bem, já receberam. Foram as filhas? Não, a prece das filhas ajudou muito, mas as filhas já estão criadas. Elas não precisam mais do auxílio, elas podem prosseguir. Quem que precisa? Quem que está vulnerável? Então, na verdade, a resposta já estava sendo dada. Né? Não é pelo fato dele ser uma criança. Né? A gente tem que... a questão aqui é mais delicada. Porque todos aí nessa história são espíritos imortais. Criança é só o corpo. Então, a prece do Joãozinho foi atendida porque essa criança, na súplica dela, a súplica dela foi o veículo para expressar a vulnerabilidade dele. Então, os espíritos que dirigem aquele grupo acho que deu uma travadinha no Haroldo lá. Voltou. Voltou, né? Voltou. Então, eles disseram assim, vamos esperar. Vamos esperar por quê?
nós podemos agravar esse estado de vulnerabilidade da criança. Ela ainda tem o que fazer por ele. E aí, daí o não ter um dia, né? A expressão latina aí, né? O sine die, né? Não tem dia. Por quê? Vamos aguardar o desenvolvimento da criança, vamos trabalhar obreiros da vida eterna. Vamos trabalhar para diminuir essa vulnerabilidade para que ela possa partir. Inclusive, a criança, quando ora, ela fala que depois o Jerônimo vai esclarecendo, e ele conta a história que estava por se desenvolver. Que a mãe, a Lloyd, que é a mãe dele, estava grávida de uma menininha que era uma obreira também, uma par dele, uma companheira dele, que estava vindo ao mundo para ajudar na sucessão do trabalho da irmã Albina. E se a irmã Albina desencarnasse, a Lloyd ia sentir tanto, eles como presbiterianos ainda não tinham uma compreensão da vida após a morte, que com certeza levaria ao aborto, e aí a criança ficaria em fragilidade, como você está falando. Então esse era o grande porquê. E o Jerônimo traz isso, que é uma coisa maior do que só, não é como você está falando, é uma engrenagem, né? Isso. É uma teia. É a teia da vida. A teia da vida. Então, o que acontece comigo afeta inúmeras pessoas, o que acontece com algumas pessoas me afeta, é a teia da vida. Então, quando a gente está nessa teia, daí a importância de cultivar o bem, cultivar o afeto, granjear amigos lá do Evangelho. Por quê? Porque aí a sua posição na teia começa a ficar cada vez mais importante. Daí a intercessão. Então, não é por uma razão, porque é uma criança pequena. Não é essa coisa sentimentalista. Ele está numa posição ali de fragilidade e vários elementos dependem daquilo. Então, você sustentar aquele processo ali vai dar um tempo para que várias pessoas sejam atendidas. E isso é interessante, né, Jaime? Que alterar uma data de desencarnação não pode ser uma coisa menos individual para atender um capricho. Não pode. Não pode. Então, os espíritos alteram, eles interferem, mas a favor do bem comum. Do bem comum. Então, ali tinha muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Né? E é tão bonito isso, né? Porque, olha, ela tinha que ir, mas a outra podia não receber. Quer dizer, os espíritos também ficam monitorando como é que a gente vai reagir, o que aquilo pode impactar, qual que vai ser a resposta. Quer dizer, não é um processo mecânico. Né? É um processo que nós estamos sendo cuidados mesmo. É um processo pedagógico. Isso aqui ele não pode perder de vista. Há uma educação divina em curso. Então, a lei de causa e efeito, ela é subordinada à pedagogia divina, e não o contrário. Então, a lei de causa e efeito é um instrumento, um dos instrumentos da pedagogia divina. E às vezes a gente inverte as coisas. Então, ali na pedagogia divina, você ausculta. Olha, ela vai ficar triste, pode abortar, e afeta aqui, afeta aqui. Espera aí, vamos socorrer. Vamos socorrer. Bonito, né? É bonito, Haroldo. Bonito. Muito bonito. A Ivana está aqui assistindo a gente, hein, Haroldo? A Ivana, o Fábio. Olha a Ivana. Que maravilha! Ivana, um grande abraço para você, Ivana. Estamos com saudade também.
caminhando aqui para o final, né, Haroldo? Você vai ter lá, daqui a pouco você vai ter live lá no canal. Né? 4 minutos começa lá. Ai, Ivana, Ivana, um abraço. Olha aí. Eita, saudade danada desse povo, hein, Haroldo? Como é que a gente vai se ver, Haroldo? A gente tem que fazer uma live só com essa turma toda, só para a gente ficar batendo papo e dizer, ei, que saudade de você, né? Dá uma saudade do povo. Haroldo, obrigado pela tua presença. Que maravilha ter você aqui. É sempre muito pouco tempo ter você aqui. Esse capítulo é um capítulo que dava para a gente ficar muito tempo ainda conversando a respeito dele. Eu achei incrível essa perspectiva que você trouxe de não é o fato de ser criança. O próprio Jerônimo foi trazendo pedagogicamente a conta-gotas para falar. E, pessoal, fala aí no chat vocês, porque por essa vocês não esperavam. Esse ensinamento aí que quem está sofrendo de estar mais próximo de Deus, que o nosso querido Haroldo nos trouxe. Está mais próximo. As nossas preces, eu acho que se pudesse deixar, Jaime, um fechamento, eu diria isso. No momento que você estiver passando pelas maiores expiações, pelas maiores provas, serão os momentos que a sua prece terá um poder inimaginável. Inimaginável. Por quê? Porque no momento em que nós estamos, o momento de expiação e o momento de prova é um momento de fragilidade. É um momento de vulnerabilidade. Por quê? Porque é um momento de decisão. Você pode sofrer bem ou sofrer mal. Você pode passar com êxito ou você pode colocar tudo a perder. Então, é um momento delicado. Nesse momento, Jaime, acende uma luz vermelha. E as atenções ficam todas voltadas para você. Mas os benfeitores não podem nos tirar. Da mesma maneira que um professor não pode chegar lá e falar assim, ai, ô Jaime, eu tô com tanta dó de você que eu vou até fazer essa prova para você. Aí ele está roubando o seu processo educativo. Ele está furtando de você a oportunidade de você crescer e aprender. Não pode fazer isso. Então, nos momentos que nós estamos nessa expiação e na aprovação, tá cheio de SAMU espiritual, tá cheio de corpo de bombeiro, tá uma equipe toda ali. Eles não podem entrar, mas tá todo mundo assim. Ai, meu Deus, vai, ele vai, o Jaime vai. Não, vai dar certo. Vamos. Então, naquele momento ali, meu amigo, um suspiro seu sobe nas alturas. E às vezes a gente acha o contrário. Às vezes a gente pensa que está abandonado. Né? É um pouco de ingratidão com esses inúmeros benfeitores que estão ao nosso redor. Então, não podem nos isentar. Mas isso não significa que eles não possam nos amparar e dar um empurrãozinho. É verdade. Que é o que está acontecendo com o Joãozinho. O que está acontecendo aí? Uma ajuda. Porque ele já vem de um processo, olha, ele já é uma criança que foi deixada na porta, órfão, esse menino já está no processo de expiação. Ele já está num processo delicado. E aí a gente vê a misericórdia divina amparando, porque o objetivo da misericórdia divina não é massacrar quem errou, é soerguer, mas sem nos isentar da responsabilidade. Senão é passar a mãozinha na cabeça. Isso não pode. Soerguer. Bonito, né? Muito bonito, Haroldo. Esses obreiros todos da vida eterna cercando aí. Olha isso. Os obreiros que estão perto, né, Haroldo? Estão perto. Os obreiros que estão por perto, estão ao nosso redor. E nós precisamos trabalhar para nos tornarmos obreiros também, não é? E apertou a barra na sua vida, lembra, quando apertar a barra, é o momento que você está mais acompanhado. Agora, você pode ter uma atitude de revolta,
de teimosia, de ingratidão e não perceber nada que está acontecendo. Ou você pode abrir seu coração e perceber a mágica do amparo, porque é notável. É muito perceptível. Muito perceptível. Eu acho que eu já tenho que despedir a 21h01, já está na hora. O pessoal está aqui amando. Deixar essa lição, né? Deixar essa lição. O momento que você estiver mais sofrendo, mais vulnerável, é o momento que você está mais amparado. E é o momento que aquele telefone vermelho lá do Batman abre direto, né? Direto. Você tem ligação direta. Agora, tem que saber pedir, né? Não vai desperdiçar a ligação. O pessoal está amando. Está todo mundo mandando mensagem aqui. A gente está toda segunda-feira aqui. Já estamos acabando o Obreiros da Vida Eterna. Faltam só 3 episódios. Tem os outros aqui disponíveis. Mas o pessoal aqui, Haroldo, está mandando tanto carinho para você. Mas é uma pena, o pessoal Haroldo vai lá para a live dele no canal Odisseia. Quem quiser acompanhar aí já vai direto daqui, porque é isso aqui, ó, que vocês viram. Aqui é o seguinte, é pouco tempo que a gente teve para ainda fazer a leitura e conversar, mas é uma lição que a gente vai dormir, a gente pode até ir dormir agora. Pode dormir, porque vai ficar pensando naquele momento difícil, Haroldo. Exatamente. E se tiver alguém, viu, Jaime? E se tiver alguém aí passando por uma barra muito pesada, intercede por mim nas orações, por favor, que você está mais perto de Deus do que eu. Eu vou pedir também, Haroldo. Um abraço. Dê um beijo na Priscila, na Gina. Estou com saudade, meu amigo. Também. Em breve nos veremos, tá? Também, querido. Fica com grande Deus. Abraço, meu amigo. Vai com Deus aí. Boa live. Pessoal, fica aí essa lição maravilhosa do nosso querido Haroldo. E como vocês viram, ele pega um tema como esse e leva para um nível de transformação que enche o coração da gente de ensinamento. Então, na próxima semana, às 20 horas, estaremos novamente aqui. Eu vi que tem pergunta aí sobre o André Luiz, acho que foi o Fábio que perguntou sobre o André Luiz, que é o repórter, comparando com o André Luiz de Evolução em Dois Mundos. Uns 3 episódios atrás, Fábio, nós falamos sobre isso, fazer essa correlação do André Luiz usando essa dinâmica. Acho que vale a pena dar uma conferida. E na próxima semana estaremos aqui todos juntos novamente, porque o nosso estudo está se aproximando do final. Já sabemos quem são os obreiros, já sabemos como funciona essa teia, como o Haroldo falou, que nos liga a entidades maravilhosas que estão lá do outro lado, que faz parte da nossa teia, da nossa cadeia de amigos espirituais. E na próxima semana nós voltamos com mais 2 capítulos. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.